vocês estão felizes, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho de como anda a minha alimentação. E pra isso eu vou mostrar tudo que eu como em um dia. E aí com base no que eu vou mostrando pra vocês, eu vou explicando um pouquinho de como que tá a minha estratégia, o que eu tenho realmente feito pra montar os meus cardápios. Eu acho que vai ficar bem interessante dessa forma. E aí no comecinho do vídeo vocês já viram um pouquinho da minha rotina de manhã. Então eu sempre começo tomando água, que era uma coisa que eu não fazia antes. Mas agora eu acordo, escovo os dentes e eu tomo um copo de água. Eu acho que eu deveria até tomar um pouquinho mais de água do que eu tenho tomado, mas é o que eu aguento. Então, às vezes eu nem aguento tomar o copo todo de uma vez, mas eu tomo um pouquinho, aí enquanto eu vou fazendo o café, eu vou tomando o resto, então eu tento pelo menos tomar ali um copo de 300 ml de água. E aí depois eu vou pro meu café, que basicamente é o mesmo todos os dias. Então, é o café preto, sem açúcar, que agora eu consigo tomar sem açúcar, graças a Deus, por uma vitória. E além do café preto, eu como 2 ovos de manhã. Então, hoje especificamente, eu coloquei um pouquinho de queijo parmesão em cima, porque tinha sobrado aqui em casa. São sempre que tem algum queijo sobrando, eu coloco junto no ovo. Mas não é uma regra, realmente se tem. Via de regra é 2 ovos com a manteiga ghee, que eu já até comentei em algum vídeo aqui com vocês, vídeos de favoritos, no meu Instagram, viu falando dessa manteiga, que é a manteiga ghee, Curcumax da Pura Vida. Sempre coloco um pouquinho dela no ovo, porque eu acho que dá um gostinho especial. Então, 2 ovos de manhã e é isso. Eu aboli o meu pão de manhã, isso porque eu prefiro, se eu tiver que comer pão, que eu como à noite, porque é quando eu sinto mais vontade de comer, sabe, tipo um lanche, então eu prefiro deixar o pão pra noite. De manhã, o ovo pra mim é suficiente, eu fico satisfeita, eu não tenho fome, então me sacia muito mais. Eu super acostumei, eu não tô enjoada de comer ovo, então pra mim 2 ovos mexidos de manhã é sucesso e é o que eu tenho feito. Eu deixo pra comer um pãozinho de manhã ou um pão de queijo, mas final de semana e ainda assim domingo. Domingo é um dia mais tranquilo pra mim, que eu acordo mais tranquila, com tempo assim, então eu aproveito pra ter meu café da manhã especial no domingo, porque eu amo café da manhã, então eu prefiro deixar pra esse dia. Restante, sempre 2 ovos, cafezinho preto e sucesso. Bom, gente, agora já é umas 11 e pouquinho e começou a dar fome agora, perto das 11 horas. Então, hoje eu não vou fazer nenhum tipo de lanchinho, eu vou direto pro almoço. E isso é uma das coisas que mudou. Eu não tenho mais feito tantos lanchinhos, que são aquelas refeições que a gente faz tipo de 3 em 3 horas, lanche da manhã, lanche da tarde. Às vezes eu faço, mas se eu realmente sinto fome, se eu não sinto fome, eu não como. E isso é uma das coisas que eu tenho observado ultimamente e tenho mudado. Então, se eu estou com fome, eu como. Se eu não estou, eu não vou comer. Porque essa coisa de a gente ficar comendo de 3 em 3 horas, na verdade, não é tão bom assim pro nosso organismo. E eu não vou explicar muito bem aqui nesse vídeo, porque eu nem sei explicar na verdade. Então, eu prefiro não falar muito sobre. Mas eu tenho assistido alguns podcasts, ouvido alguns nutricionistas falando a respeito. Então, eu tenho preferido me alimentar realmente quando eu estou com fome. Porém, eu não coloquei isso como regra. Então, se eu sinto fome, eu vou lá e como um lanchinho sim da manhã, um lanche da tarde. Não tenho problema com isso. Mas de manhã eu tenho observado que eu não tenho sentido tanta fome, então normalmente eu não faço. Quando eu faço, eu como uma fruta ou um mix de castanhas. Castanha de caju, castanha de pará, nozes, como algo desse tipo. À tarde eu sinto mais fome, porque o intervalo do almoço até a janta é maior. Então, normalmente à tarde eu como alguma coisa, mas de manhã não é sempre. Então, hoje foi um dia que eu não senti fome, eu fui sentir mais agora e já tá praticamente no horário do almoço. Então, vou esperar só mais um pouquinho e já vou partir direto pro almoço. Hora do almoço. E basicamente o meu almoço, ele é composto por carboidrato, por proteína e por vegetais. As proteínas é o que eu tenho tentado aumentar a ingestão, porque quando a gente consome a quantidade necessária de proteína por dia, a gente sente menos fome. E aí que tá o pulo do gato, até pra gente não ficar comendo de 3 em 3 horas. Então é o que eu tenho monitorado bem, tipo, comer a quantidade de proteína que eu preciso, pelo menos eu tento, aumentar a quantidade de vegetais também e o carboidrato tentar reduzir. Então, eu vou mostrar aqui no meu prato pra vocês mais ou menos como que eu faço essa divisão. Esse é meu prato de hoje. Então, aqui eu tenho arroz e feijão, tenho 2 colheres de cada. Aqui eu tenho um frango. Esse frango aqui, ele foi feito com creme de leite e cebola e um pouquinho de queijo parmesão. Aqui eu tenho beterraba, eu tenho cenoura, eu tenho cebola, alguns vegetais aqui cozidos. E aqui eu tenho brócolis que foi refogado na panela mesmo. Então, basicamente é isso. Aí, o que
mais ou menos eu faço a quantidade, e isso eu aprendi no Materializa, que foi um programa que eu fiz de hábitos saudáveis no começo do ano. A quantidade de carboidrato, ela precisa ser mais ou menos assim, a sua mão fechada. A quantidade de proteína, ela precisa ser a sua mão aberta, tá vendo? E os vegetais, eles precisam ser as duas mãos abertas. É que eu tô segurando a câmera com a outra mão, mas basicamente seria, então, a maior parte de vegetais, proteína e um pouco de carboidrato. Agora são mais ou menos 4 da tarde e já começou a me bater fome. Eu poderia comer agora uma fruta, por exemplo, mas hoje eu tenho pilates às 18 horas. Então eu prefiro segurar um pouco para eu comer a fruta antes de ir para lá. E aí o que eu fiz? Eu peguei aqui algumas castanhas, tem umas 5 castanhas de caju aqui, e eu vou comer elas agora e daqui a pouquinho eu vou passar um café preto. Café é uma coisa que eu tenho tentado não tomar à noite. Via de regra não, alguns dias eu acabo tomando, mas eu tenho tentado não tomar. E inclusive, 4 da tarde, eu vou passar umas 4h30, já não deveria estar tomando café mais, porque isso influencia no sono. Embora eu durma super bem quando eu tomo café, eu sei que ele faz com que a gente não tenha um sono de qualidade. Então eu tenho tentado não tomar tão tarde, e daqui uns dias eu quero tentar abolir o café do período da tarde pra frente. Eu quero tomar ele só de manhã, mas enquanto isso eu tô tomando, enfim. Então eu vou comer a castanha agora, eu vou fazer um café preto daqui a pouco, e aí um pouquinho antes de ir pro Pilates eu como uma fruta. Fiz meu cafezinho preto depois daquela hora que eu comentei com vocês. Tomei um pouco e agora eu vou comer uma banana antes de ir pro Pilates, e aí quando eu voltar eu vou jantar. Acabei de chegar do Pilates e agora eu vou jantar. Normalmente a gente tem preferido janta, realmente comida. Desde que a gente fez o Materializa, que foi o programa de hábitos saudáveis no início do ano, a gente observou que realmente fez diferença no nosso corpo a gente efetivamente jantar. Mas a gente gosta do quê? De comer pão com alguma coisa à noite. Então eu tenho tentado mesclar. Alguns dias eu janto, comida mesmo, e outros dias eu acabo comendo pão e sempre tentando adicionar uma proteína, alguma coisa, vegetais, pra ficar mais saudável. Hoje em específico, a gente não vai comer nenhuma proteína, tá certo? Não tá, mas a gente tá com vontade só de comer o bendito pão com guacamole, que é uma coisa que eu amo. Então, o que eu fiz? Eu peguei tipo um pãozinho de leite, passei um pouco de manteiga, coloquei na air fryer pra dar essa tostadinha, mas fica macio por dentro também. E fiz aqui uma guacamole, que tipo, é muito bom mesmo, é saudável. Então, tem abacate, cebola roxa, tomate, sal, pimenta do reino e bastante limão, porque eu amo. Então, ai, tô dando água na boca. Pego aqui e vou colocando assim. É como se fosse um avocado toast até, né? Dá pra fazer também, colocar um ovo aqui, ficaria bom, frango. Mas é que eu, como eu disse, tô só a fim de comer o pão com o negócio. Mas já tá bom, né? Então, essa vai ser a nossa janta, digamos assim. E depois tem a segunda parte do pão, né? Aí eu ponho um pouquinho mais de guacamole e é isso. Acabei de comer o pão com a guacamole e, como eu disse um pouquinho antes, o ideal seria ter adicionado alguma proteína, mas não fiz. Mas via de regra, normalmente à noite sempre tem alguma proteína porque é importante. E aí agora eu não vou comer mais nada, então acho que já são 7h30 mais ou menos, acredito, não passou das 8. Então, não vou comer mais nada porque não sinto fome ou vontade de comer alguma coisinha assim. Então, basicamente, esse tem sido o meu dia. E como eu também comentei com vocês, eu tenho dado preferência pela janta comida, mas um dia ou outro eu acabo comendo pão. E aí, por exemplo, pode ser pão com salada e frango, pão com carne, pão com queijo, tomate e salada também, pão com ovo, quando eu vou pra essa linha de pão, né? Mas se não, aí é a comida mesmo. Aí se for comida, eu sigo a mesma linha do almoço, tá? Questão do carboidrato, proteína, vegetal, a mesma coisa. E uma coisa também que eu acho que vale colocar nesse vídeo, que eu mudei, é em relação a refrigerante. Já fazem praticamente 5 meses que eu não estou tomando. E eu não coloquei pra mim mesma que eu não iria tomar. Porque se eu colocar isso como uma regra, tipo, não vou tomar mais, eu sei que eu vou ficar tentada a tomar. Então, eu quero ter essa liberdade de estar com muita vontade de tomar uma Coca-Cola, um refrigerante e poder tomar. Então, eu não coloquei como uma barreira do tipo, eu não tomo mais. Porém, eu não tenho sentido falta e eu tenho escolhido as minhas calorias. Então, por exemplo, o refrigerante eu gosto, na verdade eu amo uma coquinha, mas eu prefiro
pegar, absorver essa caloria, digamos assim, comendo um doce que eu amo muito. Eu acho mais proveitoso, sabe, pro meu organismo. Então, não sei, eu tenho estado bem não tomando. Uma vez ou outra que eu vou em algum lugar que eu vejo, eu fico com vontade, mas a vontade, ela não é tanta ao ponto de eu querer tomar, sabe? Do tipo, vou tomar. Não, tem dado pra segurar, então eu tenho segurado. Como eu disse, eu não quer dizer que eu nunca mais vou tomar. Então, eu tenho essa liberdade de querer, mas eu estou super bem já, aí quase 5 meses, e não tenho tomado nem suco, essas coisas, nem nada. Tem sido água mesmo, ou água com gás, mas se for água com gás tem que ter bastante limão, porque se for só água com gás eu não consigo. Então, acho que essas têm sido as mudanças, gente. De tentado reduzir um pouco de pão, porque eu comia muito mais pão, era todos os dias, de manhã e à noite. Então eu tenho tentado reduzir porque eu percebi que para o meu organismo foi bom. Eu senti mais leveza, sabe? Então tento reduzir essa quantidade de pão, tento deixar uma refeição com bastante vegetais e proteína, porque é bom para o organismo. Tenho tentado diminuir as calorias em bebidas líquidas, para eu usufruir das minhas besteirinhas, mais comendo mesmo aquilo que eu gosto. E é isso que eu sigo durante a semana. E aí, às vezes, se eu não quero pisar na bola mesmo ou comer alguma coisa errada durante a semana, por exemplo, se eu tô com vontade de comer doce, eu como um chocolate 70%, por exemplo, pra matar minha vontade. Mas, às vezes, acontece durante a semana mesmo de eu comer coisas que não deveria. Mas aí, o que eu observo? Eu tenho tentado observar como realmente quando eu tô com fome. E aí, se eu não tiver com fome, eu tento não comer, porque às vezes eu tô com vontade, mas não com fome. E de tudo, se eu sabia que eu tava só com vontade de comer, não tava com fome, fui lá e pisei na bola, tudo bem, eu aprendo a minha lição e bola pra frente. A próxima refeição eu vou fazer uma escolha melhor. Eu acho que isso tem sido o ponto-chave que tem me sustentado já há mais de um ano nesse processo. Pisou na bola um dia, no outro, vida normal, sabe? Isso ajuda muito, porque se a gente errar uma refeição e continuar todas as outras erradas, a gente nunca vai mudar, certo? E nos finais de semana, eu tô mais livre, como eu sempre tive desde o começo. Final de semana eu não me apego muito, eu como mais tranquila, mais livre aquilo que eu quero. Mas eu já tenho mudado um pouco, então, tipo, no sábado, meu café da manhã, ele continua sendo o mesmo durante a semana, porque antes eu comia no café da manhã, sábado e domingo eu já começava comendo pão de queijo, essas coisas. Hoje no sábado eu mantenho, o almoço também ele segue a mesma linha. É mais à tarde que eu como doce, tanto no sábado quanto no domingo, e à noite também, lanche, alguma coisa do tipo. Mas é isso, gente. Essas têm sido as mudanças que ocorreram aí nos últimos tempos, a minha alimentação tá dessa forma. E esse vídeo não é uma recomendação para você fazer exatamente o que eu tô fazendo, até porque cada pessoa é uma pessoa diferente e eu tenho certeza que assim como o que eu comecei fazendo lá atrás, tem coisas que eu já olho hoje e já não concordo, ou às vezes tem coisas que eu já penso diferente, eu sei que daqui a um tempo eu vou assistir esse vídeo e vou ver que tem coisas que eu já tô fazendo diferente, sabe? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, e essa questão da alimentação mesmo, eu assisto sempre muitos vídeos, vou buscando conhecimento para eu ir mudando, né, evoluindo. Então, é mais um vídeo realmente para poder compartilhar com vocês a minha experiência, como tem sido esse processo, que eu ainda acho que é um processo, eu tenho muito a aprender sobre alimentação saudável. E incentivar vocês de alguma forma a cuidar da saúde de vocês, porque como isso é importante, como isso mexe com a gente, com a nossa autoestima, com quem a gente é, sabe? Eu sinto que realmente, tipo, eu tenho cuidado do meu corpo, ou pelo menos tenho dado mais atenção pra ele. Então, eu tô muito feliz com esse processo e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te incentivado de alguma forma. Se você gostou, deixa um like aqui pra eu saber, deixa um comentário também e não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!